Conto: Os Luminosos, de Arthur C. Clarke. Quando a mesa de ligações disse que a embaixada soviética estava na linha, minha primeira reação foi: ótimo, mais um serviço. Mas assim que ouvi a voz de Goncharov, compreendi que havia complicação. Klaus? Fala Mikhail. Você pode vir aqui, sem demora? É muito urgente, e não posso explicar pelo telefone. Foi cheio de inquietude que fiz todo o trajeto até a embaixada, mobilizando as minhas defesas para o caso de sermos responsáveis por alguma coisa que não tivesse dado certo. Mas não me ocorreu nada. No momento não tínhamos nenhum contrato importante com os russos. O último serviço fora completado há 6 meses, dentro do prazo estipulado e com inteira satisfação deles. Pois já não estavam satisfeitos, como não tardei a descobrir. Mikhail Goncharov, o adido comercial, era um velho amigo meu. Disse tudo o que sabia, e não era muito. Acabamos de receber um cabograma urgente do Ceilão. Querem que você vá lá imediatamente. Há uma séria complicação com o projeto hidrotérmico. Que espécie de complicação? Perguntei. Logo percebi, naturalmente, que devia ser no fundo do mar, pois essa era a única parte da instalação que nos fora confiada. Os próprios russos tinham realizado o trabalho em terra, mas foram obrigados a chamar-nos para sentar aquelas grades 900 metros sob o nível do Oceano Índico. Não existe no mundo outra firma que possa honrar o nosso lema: qualquer serviço a qualquer profundidade. Tudo que eu sei, disse Goncharov, é que os engenheiros locais falam de uma paralisação total, que o primeiro-ministro do Ceilão vai inaugurar a usina daqui a 3 semanas, e que o governo soviético ficará muito desgostoso se a usina não estiver funcionando nessa data. Recapitulei mentalmente, com rapidez, as cláusulas do nosso contrato que diziam respeito às penalidades. A firma parecia estar resguardada, porque o cliente assinará um recibo, admitindo, implicitamente, que o trabalho estava a seu contento. Mas a coisa não era tão simples assim. Se fosse provado que houvera negligência de nossa parte, podíamos estar livres de uma ação judicial, mas isso seria péssimo para os negócios. E seria ainda pior para mim, pessoalmente, pois fora eu o supervisor do projeto na Fossa Trinco. Não me chamem de mergulhador, por piedade. Detesto esse nome. Sou um engenheiro de mar fundo, e uso aparelhos de imersão mais ou menos com a mesma frequência com que um aviador usa paraquedas. A maior parte do meu trabalho é feita com TV e com robôs de controle remoto. Quando eu mesmo sou obrigado a descer, vou dentro de um mini-submarino com manipuladores externos. Nós o chamamos lagosta por causa das garras. O modelo padrão trabalha até a 1.500 metros de profundidade, mas existem modelos especiais que poderiam funcionar no fundo da Fossa das Marianas. Eu mesmo nunca estive lá, mas terei muito prazer em especificar as condições se os senhores estiverem interessados. Numa estimativa aproximada, isso lhes custará $1 por pé de profundidade, mais $1.000 por hora de trabalho. Compreendi que os russos não estavam brincando quando Mikhail disse que um jato me esperava em Zurique e perguntou se eu podia estar no aeroporto dentro de 2 horas. Escute, disse eu, não posso fazer nada sem equipamento, e aquele de que precisamos para uma inspeção pesa toneladas. Além disso, tudo está em espesia. Eu sei, retrucou Mikhail, implacável. Vamos mandar lá outro jato de transporte. Passe um cabograma do Ceilão assim que souber tudo de que vai precisar. As coisas estarão no local em 12 horas. Mas, por favor, não fale disso a ninguém. Preferimos guardar segredos sobre os nossos problemas. Concordei com isso, pois o problema era meu também. Quando deixei o escritório, Mikhail apontou para o calendário de parede, repetiu, 3 semanas, e passou o dedo de través sobre a garganta. E eu bem sabia que ele não estava pensando na sua garganta. 2 horas mais tarde estava eu sobrevoando os Alpes, despedindo-me da família pelo rádio e perguntando-me por que, como todo suíço sensato, não me tornará banqueiro ou fabricante de relógios. Os culpados de tudo isso eram os Picard e os Hannes Keller, dizia tristemente a mim mesmo. Por que foram eles iniciar essa tradição do mar profundo, e logo na Suíça, vejam só? Depois tratei de dormir, sabendo que teria poucas oportunidades para isso nos dias que se seguiriam. Pousamos em Trincomalee pouco depois do amanhecer. O enorme e complicado porto, cuja topografia nunca cheguei a dominar de todo, era um labirinto de cabos, ilhas, canais de interconexão e bacias bastante grandes para comportar todas as armadas do mundo. Pude ver o imenso edifício branco da direção, de estilo algo exuberante, num promontório sobranceiro ao Oceano Índico. Aquilo era pura propaganda, ainda que, se eu fosse russo, naturalmente o teria chamado de relações públicas. Não que realmente censurasse os meus clientes, eles tinham razão de sobra para se orgulharem desse empreendimento, a mais ambiciosa tentativa já feita para explorar a energia térmica do mar. Não era, aliás,
A primeira houvera do cientista francês Georges Claude, na década de 30, mal sucedida, e outra de muito maiores proporções, em Abidjan, na Costa do Marfim, 2 décadas depois. Todos esses projetos baseavam-se num só e surpreendente fato. Mesmo nos trópicos, a temperatura da água 1 milha abaixo do nível do mar é quase a de congelação. Tratando-se de bilhões de toneladas de água, essa diferença de temperatura representa uma quantidade colossal de energia, e um magnífico desafio aos engenheiros dos países que padecem fome de força motriz. Claude e os seus sucessores haviam tentado aproveitar essa energia com motores a vapor de baixa pressão. Os russos usaram um método muito mais simples e direto. Sabia-se, havia mais de um século, que se estabelecem correntes elétricas em muitos materiais quando uma das extremidades é aquecida e a outra resfriada, e desde a década de 40 os cientistas russos vinham trabalhando com a mira em utilizar esse efeito termoelétrico para finalidades práticas. Os primeiros dispositivos que eles inventaram não eram muito eficientes, conquanto servissem para fornecer energia a milhares de aparelhos de rádio mediante o uso de lampiões de querosene. Mas em 1974 eles tinham dado um grande passo à frente, embora ainda guardassem segredo a esse respeito. Mesmo eu, que havia instalado os elementos de força na extremidade fria do sistema, nunca chegará a vê-los realmente, pois estavam completamente escondidos sob tinta anticorrosiva. Só sei que formavam uma vasta grade, como centenas de radiadores de tipo antigo atarrachados uns aos outros. Reconheci a maioria dos rostos na pequena multidão que esperava no campo de pouso de Trinco. Amigos ou inimigos, todos pareciam contentes com a minha chegada, especialmente o engenheiro-chefe Shapiro. Então, leve, perguntei quando nos afastávamos na caminhoneta, qual é o galho? Não sabemos, respondeu ele com toda a singeleza. Compete a nós descobrir e remediar. Bem, mas o que foi que aconteceu? Tudo funcionou perfeitamente até que começaram os testes de plena potência. O rendimento foi de 95% das estimativas até 1h34 de terça-feira. Fez uma careta. Evidentemente, essa hora ficará gravada na sua sensibilidade. Daí a voltagem começou a flutuar violentamente, de modo que cortamos a carga e ficamos observando os medidores. Pensei que algum imbecil comandante de navio tivesse enredado os cabos. Você se lembra do trabalho que tivemos para evitar que isso acontecesse, e mandei ligar os holofotes para explorar o mar. Não havia um só navio à vista. Afinal de contas, quem tentaria fundear no lado de fora do porto com uma noite clara e serena? Nada podíamos fazer, exceto observar os instrumentos e continuar testando. Vou lhe mostrar todos os gráficos quando chegarmos ao escritório. Ao cabo de 4 minutos tudo ficou em circuito aberto. Pudemos localizar exatamente a interrupção, é claro. Está na parte mais profunda, na própria grade. Logo lá havia de estar, e não nesta extremidade do sistema, acrescentou melancolicamente, apontando para fora da janela. Estávamos passando pelo reservatório solar, o equivalente da caldeira no motor térmico convencional. Era uma ideia que os russos haviam tomado de empréstimo aos israelenses, um simples lago raso, com o fundo pintado de preto e contendo uma solução concentrada de sal marinho. Esse dispositivo age como um eficientíssimo captador de calor e os raios do sol fazem subir a temperatura do líquido a quase 90 graus centígrados. Nele estavam submergidas as grades quentes do sistema termoelétrico, a uma profundidade de 2 braças. Maciços cabos ligavam-nas ao meu território num ambiente 80 graus mais frio e situado 900 metros abaixo, no cânion submarino que se estende até a entrada do ancoradouro de Trinco. Suponho que você tenha pensado na possibilidade de um terremoto, disse eu, não muito esperançoso. Naturalmente. O sismógrafo não marcou nada. E as baleias? Eu o avisei de que elas podiam criar complicações. Mais de um ano atrás, quando os condutores tronco estavam sendo deitados ao mar, eu falará aos engenheiros sobre o cachalote afogado que encontraram enredado num cabo telegráfico a meia milha da costa sul-americana. Conhece-se uma dúzia de casos semelhantes, mas o nosso, segundo parecia, não era um deles. Essa foi a segunda coisa em que pensamos, respondeu Shapiro. Recorremos ao Departamento de Pesca, ao Exército e à Aeronáutica. Não havia baleias na costa. Foi neste ponto que parei de teorizar, pois ouvi alguma coisa que me deixou um pouco incomodado. Como todo suíço, tenho o dom das línguas e aprendi o meu pouco de russo. Aliás, não era preciso ser tão bom linguista para reconhecer a palavra sabota. Ela fora pronunciada por Dmitry Karpukin, o consultor político do projeto. Eu não gostava dele, nem tampouco os engenheiros, que às vezes chegavam a ser grosseiros com o camarada. Eram desses comunistas à moda antiga que nunca saíram totalmente da sombra de Stalin, e suspeitava de tudo que ficava fora da União Soviética e da maioria das coisas dentro dela. A sabotagem não podia deixar de ser a explicação de sua preferência.
Havia, é claro, muita gente que não ficaria de coração despedaçado se o projeto Trinco falhasse. Politicamente, o prestígio da URSS estava em jogo. Economicamente, o caso envolvia bilhões, porque, se as usinas hidrotérmicas fossem bem-sucedidas, poderiam competir com o petróleo, o carvão, a força hidráulica e, especialmente, a energia nuclear. Apesar disso, eu não podia acreditar realmente em sabotagem. Afinal de contas, a Guerra Fria tinha terminado. A rigor, era possível que alguém tivesse feito uma tentativa inepta de colher uma amostra da grade, mas até isso parecia improvável. Eu podia contar nos dedos o número de pessoas, no mundo inteiro, que se disporiam a fazer esse trabalho, e a metade delas estava na minha folha de pagamento. A câmara subaquática de TV chegou nessa mesma tarde, trabalhando a noite inteira. Conseguimos colocar câmaras, monitores e mais de 1 milha de cabo coaxial a bordo de uma lancha. Ao deixarmos o porto, julguei ver uma figura familiar no mole, mas estava muito longe para ter certeza e tinha outras coisas em que pensar. É preciso que lhes diga que não sou bom marinheiro. Só me sinto realmente feliz debaixo do mar. Tomando como ponto de referência o farol da Round Island, estacionamos diretamente acima da grade. A câmara automotora, que parecia um batiscafo anão, desceu pela borda. De olho nos monitores, nós a acompanhamos em espírito. A água estava extremamente límpida e vazia, mas ao nos aproximarmos do fundo notamos alguns sinais de vida. Veio um pequeno tubarão que se pôs a encarar-nos. Depois uma vesícula de gelatina pulsante passou, arrastada pela corrente, seguida de uma coisa que parecia uma enorme aranha, com centenas de patas peludas que se enredavam e enroscavam umas nas outras. Finalmente divisamos a muralha inclinada do cânion. Estávamos bem em cima do alvo e pudemos distinguir os grossos cabos que mergulhavam nas suas profundezas, tal como eu os tinha visto ao realizar a última vistoria da instalação, 6 meses atrás. Liguei os jatos de baixa potência e deixei que a câmara derivasse ao longo dos cabos de força. Estes pareciam estar em perfeitas condições, ainda ancorados pelos pregões de aço que tínhamos cravado na rocha. Só depois de chegar à própria grade foi que notei sinais de perturbação. Vocês já viram a grade do radiador de um automóvel depois que bateu num poste? Pois uma parte dessa grade tinha um aspecto muito parecido. Estava completamente deformada, como se um louco a tivesse golpeado com um malho. Ouvi exclamações de assombro e cólera das pessoas que olhavam por cima do meu ombro. Ouvi resmungarem novamente a palavra sabota e, pela primeira vez, comecei a tomá-la a sério. A única explicação restante que fazia sentido era a queda de algum pedrouço, mas as vertentes do cânion tinham sido cuidadosamente estudadas em previsão dessa possibilidade. Fosse qual fosse a causa, era preciso substituir a grade avariada. Isso só poderia ser feito depois que a minha lagosta, com suas 20 toneladas, viesse por avião das docas de Spezia, onde aguardávamos entre um serviço e outro. E então? Perguntou Shapiro quando terminei a minha inspeção visual e fotografei o lamentável espetáculo que a tela nos oferecia. Quanto tempo isso vai tomar? Não quis comprometer-me. A primeira coisa que aprendi neste negócio subaquático é que nenhum trabalho corre como se espera. As estimativas de custo e tempo nunca podem ser seguras porque só quando estamos em plena execução de um contrato podemos fazer uma ideia exata do que temos pela frente. Minha conjetura pessoal era 3 dias. Portanto, respondi, se tudo correr bem, não deverá tomar mais de 1 semana. Shapiro deixou escapar um gemido. Não pode fazer isso mais depressa. Não quero provocar o destino fazendo promessas imprudentes. Em todo caso, isso ainda lhe deixa 2 semanas antes da inauguração. Ele teve de contentar-se com isso, embora continuasse a me atucanar durante toda a viagem de regresso ao porto. Quando lá chegamos, Shapiro teve outro assunto com que se preocupar. Bom dia, Joe, disse eu ao homem que ainda esperava pacientemente no mole. Julguei reconhecê-lo quando íamos saindo. Que é que você está fazendo aqui? Ia lhe fazer a mesma pergunta. É melhor perguntar ao meu patrão. Engenheiro-chefe Shapiro, apresento-lhe Joe Watkins, correspondente científico do time. A reação de Leve não foi muito cordial. Normalmente, nada lhe agradaria mais do que falar com jornalistas, que ali apareciam na proporção de 1 por semana, mais ou menos. Agora, com a aproximação da data crucial, eles começariam a vir de todos os lados. Inclusive, naturalmente, da Rússia. Mas, nesse momento, a TAS seria tão mal recebida quanto o time. Foi divertido ver Karpukin encarregar-se da situação. Daí em diante, Joe teve permanentemente ao seu lado, como guia, filósofo e companheiro de libações, um jeitoso rapaz, tipo relações públicas, chamado Sergei Markov. A despeito dos esforços de Joe, os dois tornaram-se inseparáveis. No meio da tarde,
Cansado após uma longa conferência no escritório de Shapiro, fui ter com eles para um almoço fora de hora na casa de repouso do governo. Que está se passando aqui, Klaus? Perguntou Joe pateticamente. Eu catava o meu cure, tentando separar os bocados digeríveis daqueles que me fariam estourar. Como pode você esperar que eu badale os assuntos de um cliente? Repliquei. Você conversou bastante quando estava fazendo os estudos para o dique de Gibraltar. Lembrou Joe. Sim, é verdade, admiti. E lhe estou grato pela promoção que me deu. Mas desta vez estão envolvidos segredos profissionais. Estou, fazendo alguns ajustamentos de última hora para aumentar a eficiência do sistema. E essa, naturalmente, era verdade. Com efeito, eu esperava elevar a eficiência do sistema, cujo valor atual era exatamente 0. Fez Joe, sarcástico. Muito obrigado. Em todo caso, disse eu, procurando desviar o assunto, qual é a sua última teoria maluca? Para um repórter científico de alta competência, Joe tem uma singular propensão para o bizarro e o improvável. Talvez isso seja uma forma de escapismo. Casualmente sei que ele também escreve ficção científica, embora esse seja um segredo bem guardado contra os seus empregadores. Joe tem predileção por espíritos batedores, percepção extrasensorial e discos voadores, mas a sua verdadeira especialidade são os continentes perdidos. O fato é que estou trabalhando com um par de ideias, confessou ele. Essas ideias me ocorreram durante a fase de pesquisas para esta reportagem. Continue, disse eu, sem ousar levantar os olhos do cure. Outro dia descobri um mapa muito antigo do Ceilão, um mapa de Ptolomeu, se isso lhe interessa. Ele me lembrou outro mapa antigo da minha coleção, e fui consultá-lo. Lá estava a mesma montanha central, a mesma disposição de rios correndo para o mar. Mas esse era um mapa da Atlântida. Pelo amor de Deus! Gemi. Na última vez que nos encontramos, você me convenceu de que a Atlântida era a bacia ocidental do Mediterrâneo. Joe arreganhou os lábios naquele seu sorriso cativante. Eu posso me enganar, não posso? De qualquer forma, tenho uma evidência muito mais impressionante. Qual é o velho nome nacional do Ceilão, e o nome singalês moderno, também? Reflete durante um segundo e exclamei, bom Deus! É Lanka, naturalmente. Lanka, Atlântida, pronunciei, degustando a semelhança fonética dos dois nomes. Exatamente, disse Joe. Mas duas pistas, por mais impressionantes que sejam, não fazem uma teoria, e isso é o mais longe a que pude chegar até agora. É uma lástima, disse eu, sinceramente desapontado. E o seu outro projeto? Esse sim, vai deixar você de orelha em pé. Respondeu Joe muito contente consigo mesmo. Estendeu a mão para a cocada pasta que sempre levava consigo e tirou de lá um maço de papéis. Isto aconteceu a apenas 180 milhas daqui, e há pouco mais de um século. Note que a minha fonte de informação é talvez a melhor que se poderia exigir. Passou-me uma cópia fotostática e vi que se tratava de uma página do Times de Londres, com a data de 4 de julho de 1874. Pus-me a ler sem muito entusiasmo, pois Joe tinha o hábito de mostrar recortes de jornais velhos, mas a minha apatia não durou muito. Em resumo, eu gostaria de reproduzir tudo aqui, mas a sua biblioteca local lhes poderá fornecer um facsímile em 10 segundos. O recorte descrevia como Schooner Pearl, de 150 toneladas, havia deixado Ceilão no começo de maio de 1874 e fora retida pelas calmarias no Golfo de Bengala. No dia 10 de maio, pouco antes de cair a noite, uma enorme lula subiu à tona meia milha de distância da Schooner, cujo comandante teve a infeliz ideia de abrir fogo contra ela com seu rifle. A lula nadou em linha reta para Pearl, agarrou os mastros com os tentáculos e fez o navio virar de costado. Foi a pique em questão de segundos, levando consigo 2 membros da tripulação. Os outros só foram salvos pelo feliz acaso de encontrar-se à vista o vapor Siratoven, da P.I.O., que também testemunhou o incidente. E então? Disse Joe depois que terminei de ler a notícia pela segunda vez. Que é que você pensa disso? Não acredito em monstros marinhos. O time de Londres não tem propensão para o sensacionalismo, redarguiu Joe. E lulas gigantes existem, se bem que aquelas que nós conhecemos sejam animais débeis e flácidos e não pesem mais de 1 tonelada, apesar dos seus tentáculos com 12 metros de comprimento. Pois então, um animal assim não teria força para emborcar uma escuna de 150 toneladas. É verdade, mas há muitos indícios de que a chamada lula gigante seja simplesmente uma lula grande. Pode haver no mar muitos decápodes que sejam verdadeiramente gigantes. Não sabe que, um ano após o incidente da Pearl, um cachalote foi visto ao largo da costa do Brasil lutando com tentáculos de um tamanho fabuloso que acabaram arrastando para dentro do oceano.
Você encontrará esse incidente descrito no Illustrated London News de 20 de novembro de 1875. E há também, naturalmente, o capítulo do Moby Dick. Que capítulo? Ora, o que tem por título Skid, Lula. Sabemos que Melville era um observador meticuloso, mas aí é que ele realmente se espraia. Descreve um dia calmo em que uma grande massa branca surgiu à tona, como uma avalanche de neve recém-escorregada das montanhas. E isso aconteceu aqui no Oceano Índico, talvez 1000 milhas ao sul do incidente da Pero. As condições atmosféricas eram idênticas, note bem. O que os marinheiros do Pequod viram boiar sobre as ondas, sei essa passagem de cor, de tanto que a estudei, era uma vasta massa polposa, com furlongs de comprimento e largura, cor creme tremeluzente, inúmeros braços compridos a irradiar do seu centro, enroscando-se e contorcendo-se como um ninho de sucurijos. Um momentinho, disse Serguei, que escutava tudo com uma atenção embevecida. O que é um furlong? Joe pareceu levemente embaraçado. Em realidade é um oitavo de milha, 200 metros. E, erguendo a mão para deter o nosso riso incrédulo. Oh, tenho certeza de que Melville não entendia isso literalmente. Mas tratava-se de um homem que encontrava cachalotes todos os dias, buscando uma unidade de comprimento para descrever uma criatura muito maior. Por isso saltou automaticamente de braças para furlongs. Essa, pelo menos, é a minha teoria. Empurrei com o garfo as partes restantes, intocáveis do cure. Se você pretendia me assustar a ponto de me fazer abandonar o meu trabalho, falhou miseravelmente. Mas uma coisa lhe prometo. Quando encontrar uma lula gigante, vou cortar um tentáculo para lhe trazer como souvenir. 24 horas depois, lá estava eu dentro da lagosta, descendo lentamente na direção da grade avariada. Não havia meio de guardar segredo sobre a operação, e Joe era um espectador interessado a bordo de uma lancha próxima. Mas esse problema era dos russos, não meu. Tinha sugerido a Shapiro que o tornasse partícipe do segredo, mas isso, naturalmente, foi vetado pela suspicaz mentalidade eslava de Karpukin. Quase se podia vê-lo refletindo: por que um repórter americano aparece aqui logo neste momento? E não levando em conta a resposta óbvia de que Trincomalee andava agora nas manchetes. Não há absolutamente nada de excitante ou de glamouroso nas operações de mar profundo, quando são executadas de modo apropriado. Excitação significa falta de previsão, e isso, por sua vez, significa incompetência. Os incompetentes não duram muito no meu ramo de negócio, nem aqueles que andam em busca de excitações. Eu tratava do meu trabalho com toda a emoção concentrada de um encanador ao consertar uma torneira que pinga. As grades tinham sido projetadas visando-se a certa facilidade de manutenção, uma vez que mais cedo ou mais tarde teriam de ser substituídas. Por sorte, nenhum dos fios de rosca tinha sido deformado, e as roscas de fixação saíram facilmente quando agarradas pela chave mecânica. Depois acionei as garras para trabalho pesado e retirei a grade danificada sem a menor dificuldade. Não é boa tática apressar uma operação debaixo da água. Quando se tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, corre-se o perigo de cometer erros. Se tudo vai bem e a gente termina num dia um trabalho para o qual tinha fixado o prazo de uma semana, o cliente sente-se roubado. Embora eu tivesse certeza de que poderia substituí-la naquela mesma tarde, acompanhei a grade avariada até a superfície e encerrei o expediente por aquele dia. O termoelemento foi enviado sem demora para que o submetessem a uma autópsia, e passei o resto da tarde escondendo-me de Joe. Trinco é uma cidade pequena, mas consegui evitá-lo indo ao cinema local, onde passei várias horas assistindo a um interminável filme tâmio no qual 3 gerações sucessivas padeciam idênticas crises domésticas de confusão de identidade, alcoolismo, abandono, morte e loucura, tudo em Technicolor e com som a todo volume. Na manhã seguinte, a despeito de uma ligeira dor de cabeça, estava eu no local pouco depois de nascer o sol. O mesmo quanto a Joe e Serguei, aprestados para uma bela pescaria. Acenei-lhes alegremente quando subi a lagosta e o guincho do tender me fez descer pela borda. Pelo lado oposto, onde Joe não podia vê-la, desceu a grade de reposição. A poucas braças da tona retirei-a do guincho e levei-a comigo para o fundo da fossa Trinco, onde, sem dar maiores trabalhos, ficou tudo pronto lá pelo meio da tarde. Antes que eu voltasse à superfície, as porcas de segurança tinham sido fixadas, os condutores soldados em loco, e os engenheiros de terra haviam terminado os testes de continuidade com resultados plenamente satisfatórios. Quando tornei a pôr os pés a bordo, o sistema estava de novo funcionando, tudo voltará à normalidade e até Karpukin sorria, exceto quando parava para fazer a si mesmo a pergunta que ninguém até então pudera responder. Eu ainda me apegava à teoria do pedrouço caído, por falta de outra melhor, e esperava que os russos a aceitassem, para que pudéssemos por fim aquele ridículo jogo de esconder com Joe. Fagueiras esperanças.
Não tardou muito, Shapiro, acompanhado de Karpukin, veio me procurar, ambos com uma cara de palmo e meio. Klaus, disse leve, queremos que você torne a descer. O dinheiro é seu, respondi. Mas para fazer o quê? Examinamos a grade avariada, e demos pela falta de uma parte do termoelemento. Dmitri pensa que alguém a arrancou deliberadamente e a levou consigo. Nesse caso, fizeram um trabalho muito porco, respondi. Posso lhes garantir que não foi nenhum dos meus homens. Era arriscado dizer pilhérias desse tipo em presença de Karpukin, e ninguém achou graça. Nem eu, pois a essa altura estava começando a pensar que talvez ele tivesse razão. O sol ia se pondo quando dei início ao meu último mergulho na fossa Trinco, mas o fim do dia nada significava lá embaixo. Desci uns 600 metros com as luzes apagadas porque gosto de observar as criaturas luminosas do mar coruscando e pisca-piscando na escuridão, às vezes explodindo como foguetes logo atrás da minha janela de observação. Estava ali em água aberta e não havia perigo de colisão. Em todo caso, tinha um sonar panorâmico a girar, e ele me preveniria com muito mais eficiência do que os meus olhos. A 400 braças, percebi que havia algo de anormal. O fundo começava a aparecer no sondador vertical, mas aproximava-se com excessiva lentidão. Minha velocidade de descida era lenta demais. Poderia aumentá-la facilmente, inundando outro tanque de flutuação, mas hesitei em fazê-lo. Neste meu ramo de negócios, tudo que esteja fora do comum necessita de explicação. Por 3 vezes salvei minha própria vida esperando até encontrar a explicação. Foi o termômetro que me deu a resposta. A temperatura exterior estava 5 graus acima do que devia estar, e lamento dizer que levei vários segundos para compreender a razão disso. Apenas a uns 100 metros abaixo de minha grade consertada funcionava agora a plena potência, derramando megawatt de calor na tentativa de igualar a temperatura da fossa Trinco com a do reservatório solar lá em cima, em terra. Não o conseguiria, é claro. Mas, enquanto se esforçava por fazê-lo, gerava eletricidade, e eu era impelido para cima no geyser de água quente que era um subproduto dessa atividade termoelétrica. Quando finalmente alcancei a grade, foi bastante difícil manter a lagosta em posição contra aquela corrente ascendente. O calor penetrou na cabina e comecei a suar, muito pouco à vontade. Sentir calor demais no fundo do mar era uma experiência inédita, como também o era o efeito de miragem causado pela ascensão da água, fazendo tremer e dançar a luz dos meus holofotes sobre a parede de rocha que eu inspecionava. Procurem imaginar-me com aquela iluminação a giorno numa profundidade de 500 braças, descendo muito devagar ao longo da vertente do cânion, que nesse ponto era mais ou menos tão íngreme quanto o telhado de uma casa. O elemento desaparecido, se é que ainda continuava ali, não podia ter rolado muito longe antes de imobilizar-se. Eu o encontraria em 10 minutos, ou nunca. Ao cabo de 1 hora de busca, havia revirado várias lâmpadas elétricas quebradas, a espantosa quantidade delas que é jogada pela borda dos navios. Todos os fundos de mar do mundo estão cobertos de lâmpadas queimadas, uma garrafa vazia de cerveja, mesmo comentário, e uma bota novinha em folha. Essa foi a última coisa que encontrei, pois descobri, nesse momento, que já não estava sozinho. Nunca desligo o sonar, e mesmo quando não estou em movimento olho para a tela mais ou menos de minuto em minuto, para estar a par da situação geral. Agora, a situação era a seguinte: um objeto grande, do tamanho da lagosta, no mínimo, estava se aproximando pelo lado norte. Quando notei, a distância era de uns 150 metros e ia diminuindo rapidamente. Apaguei as luzes, cortei os jatos que estava fazendo funcionar com pouca força a fim de me conservar em posição na turbulência da água e deixei-me levar pela corrente. Embora fosse tentada chamar Shapiro e informá-lo de que tinha companhia, resolvi esperar para saber mais. Só havia 3 nações do mundo com batiscafos capazes de operar naquele nível, e eu mantinha excelentes relações com todas elas. Não convinha de modo algum precipitar-me e envolver-me em desnecessárias complicações políticas. Embora me sentisse cego sem o sonar, não queria fazer anunciar a minha presença. Por isso desliguei-o e confiei nos meus próprios olhos. Quem quer que pretendesse trabalhar a essa profundidade teria de usar luzes, e eu veria chegar muito antes que pudesse dar pela minha presença. Esperei, pois, na pequena cabina silenciosa e superaquecida, aguçando a vista na escuridão, tenso e alerta, mas não particularmente preocupado. A princípio houve uma débil claridade, a uma distância indefinida. Essa claridade tornou-se maior e mais viva, sem, no entanto, assumir uma forma ou padrão que eu pudesse reconhecer. O clarão difuso concentrou-se em miríades de pontos, e foi como se uma constelação marchasse para mim. Assim, talvez, se apresentariam as estrelas nascentes da galáxia a um mundo que se encontrasse próximo ao centro da Via Láctea. Não é verdade que os homens tenham medo do desconhecido. Só os pode atemorizar o conhecido, o já experimentado.
Eu era incapaz de imaginar o que estava se aproximando de mim, mas nenhuma criatura marinha poderia tocar-me dentro de 15 centímetros de boa blindagem suíça. A coisa já estava quase em cima de mim, brilhando com uma luz de sua própria criação, quando se dividiu em duas nuvens distintas. Lentamente, entrou em foco, não o dos meus olhos, mas o do meu entendimento, e vi que a beleza e o terror cresciam para mim, surgidos do abismo. O terror veio primeiro, quando percebi que aqueles animais eram lulas e todas as histórias contadas por Joe reverberaram no meu cérebro. Depois, com uma considerável sensação de alívio, notei que elas mediam apenas 6 metros de comprimento, pouco maiores do que a lagosta e com uma simples fração do seu peso. Não me podiam fazer nenhum mal. E além disso, a sua beleza indescritível as despia de toda ameaça. Isso parece ridículo, mas é verdade. Em minhas viagens tenho visto a maioria dos animais deste mundo, mas nenhum podia igualar as aparições luminosas que flutuavam agora diante de mim. As luzes coloridas que pulsavam e dançavam ao longo de seus corpos faziam com que parecessem vestidas de joias, nunca as mesmas por mais de 2 segundos de cada vez. Havia bandas de um azul brilhante, como tremeluzentes arcos de mercúrio, que quase instantaneamente passavam um vermelho vivo de neon. Os tentáculos pareciam fieiras de contas luminosas arrastando-se na água, ou as lâmpadas que iluminam uma grande rodovia, quando as contemplamos de avião, à noite. Fracamente visíveis contra essa claridade de fundo, os olhos enormes eram fantasticamente humanos e inteligentes, cada um rodeado por um diadema de pérolas cintilantes. Queiram desculpar, mas não sei me exprimir melhor. Só uma câmara cinematográfica pode fazer justiça a esses caleidoscópios vivos. Não sei quanto tempo fiquei a contemplá-las, tão embevecido pela sua luminosa beleza que quase esqueci a minha missão. Que aqueles delicados tentáculos, como finos chicotes, não podiam em absoluto ter quebrado a grade era coisa por si só evidente. E no entanto a presença daquelas criaturas ali era, para dizer o mínimo, muito curiosa. Karpukin teria dito suspeita. Eu ia comunicar-me com a superfície quando vi uma coisa incrível. Tivera todo esse tempo diante dos meus olhos, mas não a tinha percebido até agora. As lulas estavam conversando entre si. Aqueles desenhos luminosos e evanescentes não surgiam e desapareciam ao acaso. De repente, tive certeza de que eram tão carregados de significação quanto os anúncios luminosos da Broadway ou de Piccadilly. De poucos em poucos segundos formava-se uma imagem que quase fazia sentido, mas apagava-se antes que eu pudesse interpretá-la. Sei, naturalmente, que até o povo comum exterioriza suas emoções mediante mudanças de cor tão rápidas como o relâmpago, mas aquilo era algo de uma ordem muito superior. Era autêntica comunicação. Eu tinha diante de mim 2 sinais elétricos vivos transmitindo mensagens um ao outro. Quando vi uma imagem inconfundível da lagosta, minhas derradeiras dúvidas se dissiparam. Embora eu não seja cientista, nesse momento compartilhei os sentimentos de um Newton ou um Einstein ante alguma revelação súbita. Aquilo me tornaria famoso. Então a imagem mudou, e da maneira mais curiosa. Lá estava de novo a lagosta, mas bastante menor. E, ao seu lado, muito menor ainda, 2 singulares objetos. Cada um deles consistia num par de pontos pretos rodeado por um padrão de 10 linhas irradiantes. Há pouco eu disse que nós, os suíços, temos o dom das línguas. Contudo, não havia mister de muita inteligência para perceber que aquilo era uma representação estilizada das lulas por si mesmas e o que eu estava vendo era um esboço esquemático da situação. Mas por que o tamanho absurdamente pequeno das lulas? Outra mudança sobreveio antes que eu tivesse tempo de decifrar essa. Um terceiro símbolo de lula apareceu na tela viva, essa enorme, reduzindo as outras às dimensões de anãs. A mensagem brilhou ali, na noite eterna, pelo espaço de poucos segundos. Então a criatura que a tinha emitido partiu com uma rapidez incrível, deixando-me a sós com a sua companheira. Agora o significado era por demais evidente. Meu Deus, disse eu de mim para mim. Elas acham que não podem comigo. Foram buscar sua irmã maior. E sobre as capacidades dessa irmã maior eu já tinha indícios mais claros do que Joe Watkins com todas as suas pesquisas e recortes de jornais. Foi nesse ponto, vocês não se surpreenderão de ouvi-lo, que resolvi não me demorar mais ali. Mas antes de me retirar, eu também quis dizer alguma coisa. Depois de pairar por tanto tempo naquela escuridão, tinha esquecido a potência das minhas luzes. Elas me doeram nos olhos e devem ter sido cruciantes para a malfadada lula. Inundada por aquela claridade intolerável, com a sua própria iluminação completamente eclipsada, ela perdeu toda a sua beleza, convertendo-se num pálido saco de gelatina com 2 botões pretos a fazer as vezes de olhos. Por um momento, pareceu que o choque a tinha paralisado. Depois precipitou-se no encalço de sua companheira, enquanto eu subia para um mundo que jamais seria o mesmo para mim. Descobri o seu sabotador,
disse a Karpukin quando abriram a escotilha da lagosta. Se quer saber tudo o que há a respeito dele, pergunte a Joe Watkins. Deixei Dmitri às voltas com essa charada durante alguns segundos, enquanto gozava sua cara. Depois fiz-lhe o meu relato, com ligeiros retoques. Insisti, sem dizê-lo textualmente, em que as lulas que eu tinha visto tinham força suficiente para haver causado todos os danos, e nada disse sobre a conversa que tinha surpreendido. Isso não faria mais do que provocar incredulidade. Além do mais, eu necessitava de tempo para refletir sobre os acontecimentos e explicar, se pudesse, alguns pontos ainda obscuros. Joe me foi muito útil, embora ainda não saiba mais do que os russos. Falou-me do admirável desenvolvimento do sistema nervoso das lulas e explicou como algumas podem mudar de aparência num abrir e fechar de olhos, por uma instantânea sinalização a 3 cores, graças à extraordinária rede de cromóforos que reveste os seus corpos. Presumivelmente, esse aparelho evoluiu a fim de proporcionar camuflagem. Mas parece natural, e mesmo inevitável, que se tenha desenvolvido num sistema de comunicação. Mas há uma coisa que preocupa Joe. Que é que elas estavam fazendo perto dessa grade? Não cessa de me perguntar em voz queixosa. São invertebrados de sangue frio. Seria de esperar que detestassem o calor tanto quanto lhes desagrada a luz. Isso intriga Joe, mas não me intriga, a mim. Acredito, mesmo, que seja a chave de todo o mistério. Estou certo, agora, de que essas lulas andam na fossa Trinco pela mesma razão que leva os homens ao Polo Sul, ou à Lua. A pura curiosidade científica arrancou-as às suas gélidas moradas para investigarem esse jorro de água quente que brota das vertentes do cânion. Aí está um fenômeno estranho e inexplicável, que talvez ameace o seu gênero de vida. Por isso mandaram vir o seu primo gigante, servo, escravo, a fim de que colhesse uma amostra para elas estudarem. Não posso crer que alimentem uma esperança de compreendê-la. Afinal de contas, nenhum cientista da Terra poderia tê-la compreendido ainda um século atrás. Mas as lulas estão tentando, e isso é o que importa. Amanhã daremos início às nossas contramedidas. Vou descer mais uma vez a fossa Trinco para instalar as grandes luzes que, segundo espera Shapiro, manterão as lulas à distância. Mas por quanto tempo esse estratagema surtirá efeito, se a inteligência está despontando nas profundezas do mar? Estou ditando isto sentado aqui sob as antigas ameias do Forte Frederic, vendo a lua nascer sobre o Oceano Índico. Se tudo correr bem, isto servirá como abertura de um livro que Joe tem estado comigo para que escreva. Se não... Alô, Joe, estou falando para você agora. Por favor, revise este texto para publicação, sob a forma que lhe parecer melhor, e peço desculpas a você e a Leve por não lhes ter comunicado todos os fatos antes. Agora compreendem por quê. Aconteça o que acontecer, por favor não esqueçam isto. Elas são belas, maravilhosas criaturas. Procurem entrar em entendimento com elas, se puderem. Ao Ministério da Energia, Moscou de Lev Shapiro, engenheiro-chefe, Projeto de Energia Nuclear de Trincomalee, envio em anexo a transcrição da gravação em fita encontrada entre os objetos do Sr. Klaus Miller após o seu último mergulho. Estamos profundamente penhorados ao Sr. Joe Watkins, da revista Time, pela assistência que nos prestou sobre vários pontos. Os senhores se lembrarão de que a última mensagem inteligível do Sr. Miller era dirigida ao Sr. Watkins e dizia assim: Joe, você tinha razão no que diz respeito a Melville. Esta criatura é absolutamente giga. Fim do conto. Publicado em dezembro de 1962. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.